Olá, jovens, espero que vocês estejam bem. Aqui quem está falando é o professor Henrique Vieira. E, jovens, como eu havia falado com vocês na nossa última live, eu vou fazer uma série de vídeos explicando para vocês os temas relativos à avaliação diagnóstica. Como eu fiz isso, eu vou passar para vocês, passo a passo, os temas que nós estudamos desde março até mais ou menos o dia 15 de setembro, que é o período que será avaliado. Então, jovens do primeiro ano, vem comigo. Vai ser em formato vlog, ou seja, eu vou falando, mas o mais importante é que vocês não apenas fiquem me vendo, mas principalmente prestando atenção no que eu estou falando e fazendo as suas anotações para que fique mais fácil na hora que vocês forem fazer a avaliação. A avaliação será virtual, mas não se preocupem. Além do vídeo, eu vou postar também na sua turma do Google Classroom o material em texto. Então você pode ler, se quiser você pode imprimir para facilitar a sua avaliação, beleza? Vamos lá. Primeiro, quais são os temas que serão avaliados em História no primeiro ano? O primeiro tema vai ser civilização. O que é civilização e as várias formas que essa palavra pode adquirir. Depois, vamos estudar sobre Mesopotâmia, Egito Antigo, Hebreus e Fenícios. Também vamos estudar sobre a Grécia Antiga e, por fim, Roma Antiga. Todos esses temas aí estão relacionados com temas que foram estudados de forma remota. Então, vem comigo. Bom, para iniciar, vamos começar falando sobre civilização. Falar sobre civilização remete diretamente a falar sobre a pré-história, que é um tema que nós estudamos presencialmente juntos na escola. Então, lembre, a civilização ela é um estágio mais avançado. Algumas pessoas utilizam o termo civilização como tratando de pessoas bárbaras e pessoas civilizadas. Então, pessoas civilizadas seriam aquelas que, por exemplo, sabem comer bem, de garfo e faca, tudo mais. É uma pessoa que mora em cidades e tudo mais. Não, não é esse o contexto. Nós estamos falando de uma humanidade que estava recém-descobrindo a agricultura e que estava começando a evoluir sua forma de sociedade, se tornando mais complexa e cada vez mais próxima com o que nós temos hoje. Então, nesse contexto, civilização não vai significar pessoa bem educada. Civilização vai significar um conjunto de agrupamentos humanos que possuíam organização social e cultural mais complexa. Ou seja, não eram apenas tribos humanas. A civilização já pressupõe uma certa complexidade cultural, uma certa complexidade social na forma de divisão do trabalho, na forma de realocação das casas, na forma de escrever a sua própria história, é na civilização que a escrita começa a ser instituída. Então, preste muita atenção sobre isso. A civilização que é trabalhada na história, nesse contexto, são agrupamentos humanos que possuem ou possuíam naquela época uma organização social e cultural mais complexa. Beleza? Segundo tema, Mesopotâmia. A Mesopotâmia ela é considerada o berço da urbanização da humanidade. A humanidade surge na África. Os restos mortais mais antigos da humanidade estão na África, ou seja, toda a humanidade, os seres humanos mais antigos do mundo surgiram no continente africano. Mas as primeiras cidades ou os primeiros núcleos que nós podemos chamar de núcleos urbanos, eles surgiram na Mesopotâmia. Através de artefatos arqueológicos muito antigos, nós podemos perceber a presença de pequenas vilas, que hoje nós chamaríamos de vila, né? Nada comparado a São Paulo, a Cidade do México, a Pequim, que são as maiores cidades do mundo, nada disso. Nós estamos falando ali de algumas casas enfileiradas, organizadas, algumas uma em cima das outras, formando assim uma sociedade urbana. Então, onde é que surgiu isso? Isso surgiu primeiro na Mesopotâmia. Por isso que vem-se aí lá, chama-se o berço da urbanização, o berço das cidades. É lá que começou a surgir a civilização como nós conhecemos, com vilas e depois cidades, com problemas mais complexos, como a questão de abastecimento de água, o que fazer com os dejetos e tudo mais que todas as cidades passam até hoje. Bom, a Mesopotâmia, ela significa terra entre rios. Como assim terra entre rios? A região da Mesopotâmia, ela é uma região que é cortada por dois rios, o rio Tigres e o rio Eufrates.
E no meio desses dois rios, no intervalo entre esses dois rios, fica a Mesopotâmia. Ou seja, meso de meio, fica ali no meio, entre rios. Aí a Mesopotâmia significa terra entre rios, porque se desenvolveu ali uma agricultura muito forte, o que permitiu com que as pessoas pudessem ficar no local e assim construir suas primeiras vilas e cidades. Beleza? Outro tema que nós estudamos também foi a questão do Egito Antigo. Muito famoso, tem muitos filmes, desenhos, séries que tratam só sobre isso. É muito famoso por causa da questão das múmias, dos deuses e tudo mais. Muito interessante. É uma coisa que realmente vale a pena. Bom, a primeira discussão que nós vamos tratar sobre o Egito Antigo na nossa avaliação é sobre a questão dos rios. Veja bem, o antigo historiador Heródoto, grego, ele dizia que o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente do Nilo. Isso pode ser um exagero, alguns historiadores classificam como Heródoto um pouco exagerado, mas não há como negar que o Egito ele é uma região desértica, ou seja, a terra não é exatamente muito fértil, mas ela é cortada por um rio de grande expressão, o rio Nilo. Então, qual é a importância do rio Nilo? O rio, não apenas ele, mas os rios de uma forma geral, eles eram fonte de grande riqueza, certo? E que eles já serviam para a pesca, navegação e para irrigar as terras, ou seja, regar as terras, preparando elas para a agricultura. Todos os locais onde a civilização vai surgir, Mesopotâmia, Egito, todos os locais têm um rio, geralmente um rio grande, para poder fazer esse processo de construir diques, de fazer irrigação das terras e tudo mais. Beleza? Então, primeiro ponto, o Nilo é a parte central da cultura do Egito. Beleza? Passando um pouco à frente, também nessa questão do Egito Antigo, nós vamos entender que no Egito Antigo nós já temos uma sociedade mais complexa do que aquelas antigas sociedades tribais na pré-história. Então, o que é que vai surgir lá? Vejam bem, nós vamos ter uma relação social bem complexa, com várias classes sociais, cada uma delas distinta uma da outra, e uma com mais privilégios e outra com menos. No topo delas está o faraó, que é o líder supremo e dono de todas as terras do Egito. Ele é uma encarnação dos deuses, no caso o deus Ra, que é o deus Sol. Nós temos abaixo do faraó os sacerdotes, que têm a função de tanto medicina como conselheiros e também líderes espirituais, ou seja, religiosos, que fazem a conexão entre o homem e os deuses. Nós temos abaixo dos sacerdotes, nós temos os escribas, que eram funcionários do faraó e do governo egípcio. Eles eram os únicos, basicamente, que sabiam ler e escrever e, portanto, sabiam também fazer algumas contas, o que era importantíssimo em uma sociedade que era muito rural, certo? Então, a quantidade de terras, quem ia ficar com tal terra, o tamanho da terra do outro, as fronteiras das terras, tudo isso era organizado pelos escribas. Abaixo dos escribas, descendo um pouco mais, nós temos os soldados. Soldados esses que não eram como o nosso exército profissional, alguns deles eram convocados, mas alguns desses soldados ganhavam prestígio por serem poderosos, guerreiros e tudo mais, e ganhavam assim a preferência do faraó. Esses homens eles ganhavam riquezas e terras. Abaixo dos soldados nós temos os camponeses. Eles eram a estrutura básica de todo o Egito Antigo. Eles plantavam e produziam a riqueza que era cobrada em impostos. Vale uma observação aqui. As terras do Antigo Egito elas não pertenciam ao camponês que morava nela. Então não existia o conceito de propriedade privada. Todas as terras eram do faraó. Então, como as terras eram naturalmente do faraó, as pessoas deveriam pagar a ele impostos por morar naquelas terras. Beleza? E por último, tinham os escravos. Eles correspondiam a uma grande massa e eles podiam ser adquiridos de várias formas, seja através de guerras, mas também poderia ser através de dívidas ou ainda por questões familiares. Por exemplo, eu não tenho condições de criar a minha própria filha, então eu pego e cedo ele a uma família mais rica como escrava. Então, ela não vai morrer de fome comigo e vai viver como escrava trabalhando na família de alguém mais rico e mais importante. Beleza? Encerrada a questão dos egípcios. Vamos para o próximo.
Os próximos agora são os hebreus e fenícios. Eu estou falando um pouco mais rápido para ser realmente um resumão. Eu já passei cada um desses temas com vocês e aí vocês vão ter acesso a isso também por texto. Aqui é só para dar uma ajudada a vocês entenderem um pouco mais, beleza? Hebreus e fenícios, eles são povos de origem semita, ou seja, ali da região da Mesopotâmia, do Oriente Médio, toda aquela região ali. Eles são, no caso dos hebreus principalmente, eles desenvolveram uma cultura social, cultural e religiosa única para a sua época. Eles são marcados pelo surgimento do monoteísmo, que tem uma grande influência na sociedade atual. Ou seja, por que é que nós estudamos sobre os hebreus? Os hebreus são aqueles que são ligados a Abraão, a Isaac, a Jacó, todos aqueles patriarcas que são ensinados no Antigo Testamento da Bíblia, que tem uma grande influência sobre a nossa sociedade. Então, os hebreus, eles são creditados, acredita-se que eles tenham sido o primeiro povo da história a seguir o monoteísmo. O que é isso? Seguir apenas a doutrina de um Deus. Só apenas um Deus. Nesse caso, o que nós podemos perceber é que a doutrina vai ter uma grande influência nas religiões. Por exemplo, o cristianismo acredita na existência de apenas um Deus, mesmo que seja a Trindade, no caso dos católicos. Nós vamos ter o judaísmo, que é a própria religião dos hebreus, evolui para o chamado judaísmo. E, por fim, o islamismo, que é a religião dos muçulmanos, a maioria árabes, mas que tem grande influência no mundo aí afora, certo? As três religiões, elas têm uma grande influência do povo hebreu. Já os fenícios, eles têm um destaque diferente. Os fenícios, eles têm uma localização geográfica muito espremida ali no Oriente Médio, na beira do Mar Mediterrâneo. Isso fez com que desde cedo eles fossem povos navegadores. Como povos navegadores que eram, eles desenvolveram uma cultura comercial muito forte, inclusive acredita-se que eles tenham sido os primeiros piratas da história. Beleza? Mas qual a maior contribuição dos fenícios para a nossa sociedade? Sem sombra de dúvidas, foi o alfabeto. E por quê? Mesopotâmia, hebreus, egípcios, cada um deles tinha uma forma de escrita muito diferente e que você só saberia ler e escrever se você fosse daquela região. Os fenícios desenvolveram um modelo em que você não precisaria ser um expert, não precisaria ser um mestre daquela região para compreender a letra. Então, os fenícios acabaram criando o alfabeto. Com esse alfabeto, ele permitiu aos fenícios um maior controle de suas finanças e de seus negócios. Isso deu a eles uma oportunidade de poder negociar com povos muito distantes e utilizando o mesmo sistema de letras em todos os lugares. Beleza? Agora vamos para o próximo tema, a Grécia Antiga. Bom, os gregos, eles são povos originários da Península Balcânica e eles têm uma enorme influência na nossa sociedade. A filosofia, a ciência, o teatro, artesanato, arquitetura, ciências, muitas das coisas que nós nos utilizamos hoje têm origem na Grécia Antiga. Então, nossa sociedade tem muito deles. Lembre-se sempre disso, certo? Vejam aí esses destaques que eu citei a vocês. Teatro, artesanato, filosofia, arquitetura, ciências, tudo isso tem a ver com a influência dos gregos antigos. Uma das características mais marcantes da cultura grega antiga, por exemplo, era a questão da utilização de cidades-estado. Como é que funcionavam essas cidades-estado? Eram cidades que tinham autonomia, elas governavam a si mesmas, ou seja, elas tinham controle de suas próprias relações e também elas eram centros administrativos e militares, tendo seu núcleo a cidadela, que era organizado para ser um ponto de defesa. Ou seja, eram cidades que deveriam defender a si mesmas caso houvesse alguma briga e intriga, ou de outros lugares, como o caso da Mesopotâmia contra a Grécia, ou da própria Grécia brigando entre si. Entre as cidades que mais se destacaram nessa época, nós podemos citar Atenas e Esparta. Beleza? O último tema da nossa prova vai ser Roma. Roma Antiga é
também uma das grandes civilizações que tem uma influência muito marcante na nossa vida. O direito no caso que eu falo, as nossas leis são muito influenciadas pelo direito romano. Ou seja, a forma com que os romanos enxergavam o direito, enxergavam as leis, é muito parecida com o que nós enxergamos ainda hoje. Beleza? A cidade de Roma teria sido fundada por Rômulo e Remo, dois irmãos gêmeos, que teriam sido criados por uma loba. É a mitologia deles. Se é real ou não, né? Infelizmente é uma coisa que a gente não tem como saber. Acredita-se que por eles mamarem na loba e beberem o leite dela para poder sobreviver, eles acabaram ganhando poderes excepcionais, como inteligência, força, o que permitiu com que eles construíssem a cidade de Roma. Para aqueles que gostam de futebol, até os dias de hoje, o escudo do time de futebol Roma é Rômulo e Remo pegando assim no peito, no seio da loba para poder mamar e adquirir a força deles, né? Mas o que se sabe historicamente é que Roma é uma cidade que ficava nas margens do rio Tibre, ele cortava a cidade em direção ao mar de Tirreno. Isso favoreceu muito, porque a cidade ela era cobiçada por sua localização, muito próxima ao mar Mediterrâneo, o que favorecia o comércio com diversos povos da região e do além-mar. Da África, os fenícios, por exemplo, faziam negócio e tinham contatos com Roma. Por que Roma é tão importante? O rio cortava toda a Península Itálica, então produtos que vinham de vários lugares não precisavam ser transportados por terra de forma mais lenta, podiam ser transportados pelo rio e desaguavam em Roma. Roma, assim, acaba ficando muito disputada. Os primeiros povos a ocupar essa região são chamados povos latinos, que tinham como vizinhos etruscos. Após pouquíssimo tempo, coisa de 200, 300 anos na história, né, assim, para nós é muito tempo, né, mas na história, coisa de 200, 300 anos, os etruscos conseguem invadir a cidade de Roma e conseguem se estabelecer por lá. Após um breve período de monarquia, é instituída a República. E na República Romana é que começam os verdadeiros problemas e o processo de expansão e crescimento de Roma. Alguns estados, como por exemplo Cartago, na África, que disputavam o controle comercial do Mediterrâneo, acabaram entrando em disputa. E Roma acabou crescendo e se desenvolvendo através de guerras. Foram elas as guerras púnicas contra Cartago, na África, e também contra as guerras helenísticas contra os povos que viviam ali, como o Egito, as regiões ptolomaicas, né? Como o Egito, a região do Oriente Médio, toda aquela região ali acabaria sendo conquistada aos poucos pelos romanos até chegar à sua maior expansão na época de Augustus, o imperador Augustus, já no Império Romano. Mas isso aí é tema para um outro momento. Bom, jovens, esse foi tudo que eu tinha que revisar com vocês. Espero que vocês assistam o vídeo, espero que vocês deem uma lida no material, peço que vocês façam anotações. Se vocês tiverem a condição, imprimam o material em texto que eu vou passar, para que na hora que vocês forem fazer a prova, vocês possam fazer a prova da melhor forma possível. Beleza? Jovens, beijão para todos e até a próxima.